Libertador? O quê? Quem lembra que na última história eu contei um segredo? Iria nascer alguém muito especial, não foi? Iaki em casa. Pois é, crianças. Sabe quem nasceu? Moisés! Exatamente! Moisés significa tirado das águas. Moisés, esse era o nome dele, o libertador do povo de Deus. E ele agora havia nascido lá no Egito. Só que havia um porém. Ninguém sabia. Ninguém sabia que ele era o libertador do povo de Israel. O povo estava sofrendo. O povo estava deprimido, triste. Os meninos estavam todos morrendo. Faraó estava exterminando todos os meninos. E Moisés nasceu bem nessa época. E agora, o que fazer para esconder Moisés? Inconformado é a palavra que define o rei do Egito. Como seus planos não deram certo de matar todos os meninos na hora do parto, ele agora decidiu jogar todos os meninos, sabe aonde? No rio! Que desastre! Que desespero dessas mães! Como é que agora o meu filho vai ser jogado no rio? Não. Não vou deixar não. Ô, seu faraó aí, querido. Menos, por favor. Porém, Deus tinha um plano e essa era a hora mais esperada, quando o libertador do povo de Deus nasceu. Deus já havia prometido muito antes que haveria um libertador, mas ninguém sabia quem era, como eu já disse. E a promessa dizia mais, que eles iriam ser libertos e iriam desfrutar de uma terra que mana leite e mel. É muito doce. Ai, quem gosta de doce? Eu gosto. Só que havia um grande problema no meio dessa confusão toda, como eles iriam esconder Moisés de Faraó. E agora, o que você acha que aconteceu? No meio desse sofrimento todo, o povo de Israel estava com fé e com a esperança de que Deus, sim, havia mandado um libertador. Tinha algo diferente no ar. E a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo por 3 meses. Sim, 3 meses. É um bom tempo, hein, crianças? E ela guardou ele, escondeu, deu um jeito, foi lá, escondeu, protegeu seu filho. Só que chegou um momento que não dava mais para escondê-lo. O que ela iria fazer? E agora, meu Deus? A mãe de Moisés, então, teve uma grande ideia. Como as crianças estavam sendo jogadas no rio, ela então pensou, lá ninguém vai procurar ele. Lá ele vai estar bem escondido. Sim, então ela pegou ele, colocou em um cesto. O menino Moisés foi colocado em um cesto e colocou ele nas águas. Por isso que Moisés significa tirado das águas. Você já vai saber quem foi que tirou Moisés das águas. Quem você acha que encontrou Moisés? Desespero, alerta, pi. Quem será? Será que foi um hebreu mau que tirou ele e matou ele? Moisés, agora escondido dentro do cesto no rio sozinho. Lá com certeza havia jacarés, havia animais aquáticos que queriam comer Moisés. O que será que aconteceu? Meu Deus do céu. Mas Deus, com as suas armas secretas contra o mal, disse assim: não, Moisés será protegido e eu o esconderei lá no ninho do inimigo. Sim, Moisés foi parar no palácio de Faraó. Estava a princesa tomando seu banho no rio, feliz da vida, aproveitando a tarde de sol, quando de repente, ela avista um cesto. Cesto? Que é isso que tem aqui dentro? Era uma criança, um menino belo, formoso, amável. Despertou aquele desejo de virar uma mãe e ela disse assim:
Que bebê formoso e lindo! E Deus tinha esse plano maravilhoso para Moisés lá dentro da casa de Faraó. Ele estava escondido, guardado. Faraó jamais o mataria dentro da sua própria casa. Eu sou impactada com esse nosso Deus. Deus é maravilhoso. Olha só que incrível. Que jogada forte desse nosso Deus. Mas havia um pequeno problema. Como é que eu vou amamentar essa criança se não foi eu que tive ela? Eu preciso de uma mulher que tenha tido filhos agora. E você não sabe o que aconteceu. Fica aí. Moisés tinha uma irmã, sim, e o nome dela era Miriam. E Miriam, muito preocupada com o seu irmão mais novo, percorreu todo o rio com o seu irmão. E quando ela viu que quem tinha pego o seu irmão era a princesa, ela logo correu e, com a sua brilhante ideia no coração, que foi Deus que colocou, ela disse assim, se apresentou à princesa e falou assim: eu tenho alguém que pode amamentar o seu neném. Sim, eu conheço uma mulher que acabou de ter filho e ela pode sim amamentar o seu filho. E quem vocês acham que era? Sim, Joquebede, a mãe de Moisés. Ai, eu amo essa história, gente, que lindo. Olha só, Joquebede botou Moisés no rio para proteger ele e no final das contas ela ficou com seu filho. Deus é lindo demais! E Joquebede ainda recebeu um salário por isso. Por cuidar do seu próprio filho, Joquebede conseguiu um emprego e muitas provisões de Deus. Festa! Moisés ficou com Joquebede até parar de mamar. Após isso, ele foi levado para o palácio. Sim, e ele passou muitos anos nesse palácio. E lá ele aprendeu coisas extraordinárias que o ajudarão em seu ministério quando grande, quando ele crescer, quando ele estiver adulto. Moisés aprendeu toda a ciência e cultura do Egito. Dentro do palácio, aprendeu a lutar, aprendeu as letras, aprendeu a ler, escrever, aprendeu tantas coisas. Agora ele era sábio. E assim como Deus teve planos com Moisés, Ele tem um plano para você. A sua história é incrível, incrível demais. É linda e está sendo construída pelas mãos de Deus. Muitos anos se passaram. Sim, Moisés agora era adulto, grande em estatura, em espírito, em sabedoria. E ele olhou e disse: aqui não é o meu povo. Não, eu tenho a descendência de hebreu. Preciso ir ver os meus irmãos. Como Moisés aprendeu muitas coisas dos egípcios, ele olhou e quando ele avistou, no meio do caminho ele viu um homem egípcio maltratando um hebreu. Porque quem lembra aqui que os hebreus eram escravos e eles estavam sendo maltratados toda essa época, até Moisés crescer. Sabe quantos anos Moisés tinha? 40 anos. Então havia passado muitos anos. E Moisés agora viu o seu povo, sangue do seu sangue, os seus irmãos sofrendo. Ele disse não, e o mal se apoderou de Moisés. Naquele momento, foi um momento muito triste. E ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: você está maltratando um povo que eu faço parte. Ele foi e feriu o egípcio. Sim, feriu o egípcio. E ao ferir o egípcio, ele escondeu na areia. E ele estava morando na casa de Faraó. Faraó ficou furioso. Mas, olhando para um lado, olhando para o outro, ele achou que o seu pecado tinha sido realmente escondido. Ninguém tinha visto. Olha, deixa eu contar um segredo pra você. Tudo que você faz escondido é pecado, hein? Não pode. Deus
tudo vê. Deus tem os olhos em todos os lugares. Em cima, embaixo, do lado, do outro. Em todos os lugares. Deus tem olhos e tudo vê. Deus tudo vê. Ele está de olho em você. Moisés, ao realizar aquele ato, infligiu a lei de Deus, que diz: não matarás. Sim, Moisés pecou feio. Moisés achou que ninguém havia visto que ele tinha ferido o hebreu escondido na areia. Sabe quando a gente faz aquele risco assim na parede? Aí a gente tenta apagar. Apaga. A gente faz uma coisa errada escondido da mamãe e a gente acha que não vai ver. Mas alguém viu e descobriu. Sim, descobriram que Moisés havia ferido um egípcio. Foi. E sabe o que aconteceu? Quem descobriu foi um hebreu. E eles disseram assim, eles estavam brigando, ó. Vou contar direito, ó. Eles estavam brigando. Aí Moisés chegou e disse assim: por que eles estão brigando? Vocês não são irmãos? Aí os hebreus olharam pra ele e disseram assim: o que é? Quem foi que botou você como juiz da gente? Quer nos ferir assim como feriu o egípcio? Moisés, com grande medo em seu coração, percebeu que tinham visto o que ele tinha feito. Então, ele fugiu, crianças. Fugiu com medo. E agora Moisés virou um príncipe fugitivo. Ele fugiu do Egito e ninguém soube mais dele. E agora, o que será do povo hebreu? Ele era o libertador e agora tinha que fugir? Não, é uma coisa errada. Esse plano tá muito estranho. E agora? O que você acha que aconteceu? Moisés, fugindo do faraó, foi parar na terra de Midian. E lá, muitas coisas aconteceram. E agora, Moisés arrependido, Deus o perdoou do seu erro. Porque Deus é um Pai maravilhoso. Quando nos arrependemos, o Senhor é capaz de nos perdoar e nos acolher novamente. Um belo dia, Moisés estava perto de uma fonte onde dava água. E aí ele viu uns pastores de ovelha impedindo as mulheres de tirar água para o rebanho delas. E ele olhou e disse: como pode? Isso não vai ficar assim, porque ele era cheio de justiça no coração dela. E aí ele pegou e disse: vou lá resolver. Aí ele foi, protegeu as mulheres e deixou que elas tirassem a água. Sim, essas mulheres, voltando para casa, chegando lá, o pai delas disse: vocês chegaram cedo dessa vez? O horário é mais tarde de vocês chegar. Aí elas responderam assim: olha, meu pai, um homem egípcio foi muito bondoso com a gente e nos ajudou a retirar água para o nosso rebanho. Esse pai olhou e disse assim: e cadê este homem? Quero ser grato a ele. Tragam para que possa estar conosco. Ao conhecer Moisés, o amou e Moisés passou a morar com eles. O tempo passou e Moisés se apaixonou por Zípora. Sim, Zípora é a esposa de Moisés e eles tiveram lindos filhos. Enquanto isso, lá no Egito, o povo de Israel, que ainda sofria, estava lá desesperado e clamando a Deus. Aquele faraó, que era maldoso, estava morrendo. Sim, ele tinha morrido. Morreu. Foi-se. Bye, bye. E o povo, muito agradecido, começou a clamar a Deus, suplicar para que mandasse o libertador. Eles estavam ansiosos para que pudessem ser libertos. Eles não aguentavam mais tanto sofrimento de tantos anos. Você aguenta ficar sofrendo muito? Eu não aguento. Você aguenta? Porque eram muitos anos. E Deus lembrou-se da aliança que fez com Abraão, com Isaque e Jacó. E ouviu Deus os filhos de Israel e se atentou para o pedido e o clamor deles.
Chegou a hora de libertar o povo dessa escravidão e Moisés fazia parte dessa história. Você quer saber como o povo foi liberto? Ah, essa parte da história é muito linda! Deus falou com Moisés e eu te conto na próxima história. Um grande beijo, crianças! Tchau, tchau! Deus tem um plano pra você, assim como teve com Moisés. Oh, Akira aqui está muito feliz. Por quê? Eu vou contar essa história. E essa história é emocionante. Eu acho que eu canto melhor que a Pró Rebeca, hein? O que você acha? Um grande beijo para Morgan! Morgan, sua mensagem chegou até mim. Um grande beijo para Abraão Anjos. Um grande beijo para Miriam. Um grande beijo para Jasmine e para Sawane. Tchau, tchau! Se você quer que eu te mande um beijo, fala lá comigo no Instagram da IAC, @iac.2007. Você ainda não acessou o portal da IAC? O quê? A IAC tem um portal, meus queridos, com muitas atividades. É esse que está aí na tela. www.iac2007.com.br/atividades. Exatamente. Tchau!